Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos voltar com uma série que eu comecei faz algum tempo chamada Liter História, em que eu falo sobre algumas relações entre algumas obras literárias e alguns contextos, algumas situações históricas. O livro que eu vou falar hoje se chama Kindred, da autora Octavia Butler. Começando então com uma breve apresentação da nossa autora. Então, Octavia Butler, ela nasceu em 1947 na Califórnia, Estados Unidos, num contexto, então, de grande conflito social, principalmente, né, por causa da questão racial. Era um contexto ainda de segregação racial, de muitos grupos supremacistas. Não que essas coisas não existam hoje, né, nos Estados Unidos, mas a questão da segregação, pelo menos, ela enfim, está diferente e tal, né? Nós tivemos avanços, né? Mas, nesse contexto ali de 1947, era tudo ainda muito forte, né? Questão racial, preconceito, tudo era algo muito forte, era algo colocado pelo Estado ainda e tal. Então, a autora, ela comenta que desde a infância ela teve algumas dificuldades econômicas. O pai e a mãe dela trabalhavam, mas eram trabalhos humildes. A mãe dela trabalhava como empregada doméstica. Inclusive, ela disse, né, que ela começou a se interessar pela leitura quando a mãe dela trazia de casa algumas revistas que a patroa ia colocar no lixo. A mãe dela pegava então para levar, né, para sua filha. Então, o que teve, ela foi se interessando pela leitura ao longo do tempo e se interessando principalmente pelo gênero de ficção científica. Então, ela vai ser uma grande autora, reconhecida mundialmente, né, ganhou vários prêmios nos Estados Unidos dentro do gênero de ficção científica. E ela começa a escrever dentro desse gênero, inclusive, né, como ela diz, porque ela nota que havia uma grande falta de protagonistas, tanto mulheres quanto negros, né, dentro dessas obras de ficção científica. Então, principalmente por causa dessa lacuna, o interesse dela em escrever, né, vai crescendo e ela é reconhecida hoje como a dama da ficção científica, alguém que inovou dentro do gênero, né, por trazer questões sociais nessas obras de ficção científica. Então, Kindred, para começar, assim, a tradução, né, desse termo do inglês, para nós, em português, seria justamente, né, o subtítulo da publicação em português, Laços de Sangue. E Kindred tem essa ideia de parentesco, né, uma ligação tanto familiar quanto, como o título sugere, essa questão de ligação sanguínea, né, de heranças de antepassados. Essa história ela foi publicada inicialmente, na sua primeira edição, em 1979. Como eu falei anteriormente, ainda em todo o processo, né, de grandes conflitos, principalmente ainda por causa da forte segregação racial, pelo forte racismo estrutural que existia nos Estados Unidos, não que ainda não exista, né? Mas então a obra vai refletir bastante esse contexto. Por quê? Porque a nossa protagonista, ela vai ter então a sua história contada ali em 1976. Então a gente já nota aqui que a protagonista da obra ela já tem algumas semelhanças com a própria autora. Então quem é a nossa protagonista? Uma jovem escritora negra de 26 anos que teve algumas dificuldades na infância, assim como a nossa autora Octavia. A Dana comenta em alguns momentos, ela faz a narrativa da história, né, daquilo que aconteceu com ela, né? Ela é a narradora do livro. Então, ela fala em alguns momentos algumas coisas da infância dela, o quanto, por exemplo, alguns familiares não acreditavam que ela poderia ser uma escritora e tal. Ela sabia que ela era bastante inteligente, mas ela não gostava dos trabalhos que ela tinha, ela queria ser uma escritora e, justamente em 1976, ela consegue então ter uma estabilidade um pouco melhor na sua vida depois que ela se casa com outro escritor que ela conhece, um branco, chamado Kevin. Inclusive, a própria relação de desigualdade de gênero também aparece em alguns momentos na obra, tanto no passado quanto no presente. E aqui chegamos num outro ponto, né? Essa obra de ficção científica, ela trata de viagens no tempo. Então, o livro já começa assim, com uma breve apresentação da Dana para, em seguida, ela ter a sua primeira viagem no tempo. Nessa viagem, ela acaba conhecendo e salvando um jovem rapaz que estava se afogando. Dali, no meio da confusão toda, o pai desse jovem
tenta atirar nela e ela volta para o presente. Em seguida, ela vai voltar para o passado. Enfim, eu não vou aqui dar muito spoiler sobre o livro, não é esse meu objetivo aqui. Então, a Dana, ela é uma escritora, uma jovem negra que estava ali num processo também paralelo de conhecer um pouco mais sobre as suas origens e tal, de onde veio a sua família. E é nessas viagens no tempo que ela conhece, então, seus antepassados. Nessas viagens no tempo, ela é arrastada, então, para uma situação em que ela acaba tendo que proteger seus antepassados para que possam nascer, então, né, os seus bisavós e tal, para que ela possa, enfim, nascer também. Então vamos falar agora sobre alguns aspectos históricos que aparecem no livro. Então, com esse mapa aqui, algumas datas, a gente consegue entender um pouco melhor assim um grande contexto histórico dessas viagens no tempo. Então, a Dana, ela vivia aqui em 1976, no estado da Califórnia, e na época em que ela faz essas viagens no tempo, a Califórnia estava recém sendo anexada, a Califórnia fazia parte do México, estava recém sendo anexada pelos Estados Unidos. Essas viagens, elas aconteceram então na primeira metade do século XIX nos Estados Unidos. Por que que a gente tem certeza então que tudo isso aconteceu na primeira metade? Porque foi antes da Guerra Civil Americana, chamada Guerra da Secessão. Depois, então, da independência dos Estados Unidos, nós tínhamos uma grande desigualdade entre alguns estados, então, principalmente na sua organização econômica. Enquanto o sul dos Estados Unidos era muito voltado para a agricultura, principalmente a plantação de algodão, no norte dos Estados Unidos a gente tinha uma economia mais voltada para o comércio, a gente já tinha, já que a Inglaterra foi o berço da industrialização, né, a questão industrial ela vai para os Estados Unidos também, a gente vai ter então esse desenvolvimento econômico mais voltado ainda para os moldes de um começo de industrialização, voltado para a questão econômica, né, de comércio, e também aos moldes da Inglaterra, estava se baseando na ideia de um livre comércio, tal, de uma questão em que a escravidão não cabia, né? Era uma ideia de salário dentro do capitalismo e tal. Enquanto os Estados do Sul, né, nessa questão mais agrária, eles viam a necessidade de ter essa mão de obra escrava. Vai se acirrando esse conflito entre os dois lados até que em 1861 a gente tem a Guerra Civil Americana, motivada basicamente por essa diferença de concepção em relação à escravidão. Então, os estados do sul são os estados escravistas, são os estados onde a escravidão durou mais tempo. Então, até hoje, né, são estados em que nos Estados Unidos a gente tem um racismo muito maior, né, do que nos estados do norte. Então, Maryland, aqui onde os antepassados de Dana vão conviver, vão interagir com ela, eles estão justamente aqui nessa beira, nesse limite aqui entre os estados escravistas do sul, né, toda essa parte pós aqui são os estados escravistas, e mas é próximo aqui dos estados do norte, dos estados que defendiam o fim da escravidão. Então, isso é importante porque em vários momentos do livro aparece aquela situação de que ela diz, né? Ah, eu poderia ir para o norte e ter uma vida, mesmo que eu vá ficar aqui no passado, uma vida que eu não esteja amarrada aqui na escravidão e tal. Então, né, ali em Maryland, a autora escolheu não por acaso, mas porque tinha ali essa ligação com o norte, com o norte em que os negros eram livres. Inclusive vai ter um personagem, não vou dar spoiler aqui, mas vai ter um personagem que vai viajar para o norte dos Estados Unidos um pouco mais para frente na obra. Mas então o livro trata bastante ainda, né, dessa situação da escravidão sendo muito forte no sul dos Estados Unidos, né, dessa metade sul ali. Vai ser um contexto de bastante estranhamento em relação a uma mulher negra tão inteligente assim, né? Isso até poderia acontecer com alguns senhores que dessem mais liberdade para escravos no norte dos Estados Unidos, mas no sul eles estranhavam muito o comportamento da Dana, o jeito dela falar, o jeito dela se vestir, inclusive, né? Então tem muito essa relação, né? O pessoal de Maryland ali, eles eram escravistas e tal, mas eles conheciam, eles sabiam de coisas que aconteciam ali naquele norte em que os negros eram livres, né, em várias situações. Enfim. Então, em resumo, esse contexto histórico, né, em que a Dana viaja, trata muito
né, dessa grande chaga, né, dessa grande marca que a gente tem, que vai ter, como eu vou falar agora na sequência, né, vai ter efeitos até hoje, né, nos Estados Unidos. Assim como, né, a gente não pode deixar de fazer esse paralelo, assim como no Brasil, né, o nosso período de escravidão tem os seus efeitos até hoje. Então, para finalizar, eu queria trazer aqui algumas reflexões, né, que o livro propõe sobre algumas questões históricas, algumas relações históricas. Então, a primeira foi uma que eu já comentei aqui com vocês, né, é a ideia de que essas marcas da escravidão, elas chegam até o contexto da Dana, por meio dessa segregação racial, por meio de várias pessoas preconceituosas, inclusive que não aceitavam, que não entendiam a ideia de que a Dana se casaria com Kevin. Tem um momento ali no livro em que fala que a família do Kevin, né, o escritor branco que ela se casa, que a família dele não aceita esse casamento e tal. Então é uma situação bem complicada, com várias questões, com vários conflitos que surgiram na época da escravidão, assim como lá, quando a Dana viaja no século XIX para Maryland, né, essa viagem no tempo, as pessoas nem passa pela cabeça delas que ela e o Kevin serão casados, né. Então alguns estranhamentos que as pessoas do passado tinham, ela sabia que algumas pessoas mesmo na década de 1970 ainda tinham nos Estados Unidos. Outro aspecto interessante possibilitado por essa viagem no tempo é, uma reflexão sobre a escravidão que a Dana vai construindo. Então, como alguém da década de 1970, ela sabe que existe racismo, existem esse preconceito, existe essa segregação nos Estados Unidos, mas o horror da escravidão é algo que para ela, sim, era muito distante do mundo dela. Só que, devido à convivência forçada ali naquela situação do passado, ela acaba experimentando algumas situações da escravidão do século XIX nos Estados Unidos. E tem momentos que ela e outros personagens, né, que eu não vou aqui dar spoiler, chamam bastante atenção, assim, que essas pessoas que no começo estranhavam tanto a escravidão, começam a se acostumar. Então, nesse caso, essa viagem no tempo dessa obra de ficção possibilita que a gente pense algo nesse sentido, né? Como os escravizados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se a gente for parar para pensar, eles se acostumavam, eles iam se habituando, eles iam aceitando cada vez mais, era algo que começava a fazer parte do cotidiano, o horror da escravidão. Então, com o tempo, né, essas pessoas iam colocando alguns limites. Não, tá, olha, eu aceito esse trabalho forçado, né, eu não tenho o que fazer. A pessoa vai aceitando alguns horrores e vai tentando recolocar limites para a sua honra, para a sua dignidade, enfim. É algo bem complicado, mas é o que a gente tem vários relatos, assim, de que os escravizados, eles muitas vezes nasciam nesse contexto de escravidão, a pessoa acabava se acostumando, né, naturalizando, fazendo parte do cotidiano. Então, que no começo era um medo absurdo de tomar chibatadas, de repente morrer sendo chicoteado, com o tempo assim, olha, eu vou tomar essas chibatadas aqui, mas eu não vou morrer. Vou me limpar depois e eu vou me acostumar com isso. E para fechar, né, tem algumas relações que a gente pode fazer a partir dessa leitura para a gente entender o quanto, né, esses passados escravistas, eles influenciam bastante a nossa sociedade até hoje. Primeiro, se a gente for pensar numa relação dos Estados Unidos, então algo que o livro já traz. Primeiro, essa relação entre as características dessa Maryland escravista com essa Califórnia da década de 1970 em que a Dana vivia. Ela traz vários paralelos, né? Mas a gente pode pensar também que algumas relações com os dias atuais. Então, aqui eu fiz com essas imagens aqui uma relação, inclusive, peguei uma imagem de uma agressão policial na década de 1970, nos Estados Unidos, em que o policial. E eu achei várias imagens com isso, né? Com policiais utilizando cachorros para atacar negros que faziam protestos nas ruas. E em cima, então, é uma charge, né, do racismo sufocando um cidadão negro, aqui numa referência ao caso que aconteceu em 2020 do George Floyd. Ele está falando, inclusive, a última frase, né, do George Floyd, que
suscitou todas as manifestações, né, nos Estados Unidos e no mundo. E todas essas relações, né, de um passado escravista com um século XX de Brasil racista, né, em vários sentidos pelo governo e tal, uma situação atual em que a gente ainda vê, né, políticos, manifestações, pessoas com várias manifestações de cunho racista. A gente pode trazer também vários paralelos de reflexões desse livro com a nossa sociedade atual aqui no Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham pelo menos despertado o interesse por esse livro. Quem leu, coloca aí nos comentários se vocês concordam com algumas reflexões que eu apresentei aqui. O que vocês acharam do livro e tal. Bom, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Abraço!